na forma como a gente opera nossos padrões. Porque, senhores, mesmo que o mercado seja completamente randômico, mesmo que o mercado seja completamente randômico, mesmo que ele seja a caminhada de um bêbado, nós ainda assim conseguimos ganhar dinheiro em cima de mercados randômicos se nós utilizarmos uma única e poderosíssima ferramenta que eu irei apresentar para vocês. Tá? Uma única e poderosíssima ferramenta que eu irei apresentar para vocês. Tá? Vamos lá. Observem. Tá? Um bêbado, certa feita, decidiu fazer o seguinte. Tá? Ele decidiu que ele estava na hora de voltar para casa dele, sair do bar, que ele estava tomando a sua pinga, e no momento que ele fez isso, ele tinha que ir caminhando até a casa dele. A casa dele, que ficava a vários metros de distância do lugar onde ele morava, onde ele estava bebendo a bebidinha dele. Tá? Vou colocar aqui só para vocês verem a parábola. Tá? Então ele estava aqui. Aqui era o bar que ele estava me enchendo a cara. A casa dele estava aqui. Essa era a casa do bêbado. E esta aqui era o precipício. Que se ele caísse, ele morreria. Neste canto. Então, o bêbado tinha que caminhar até a casa dele, de preferência evitando o precipício. Uma pessoa não bêbada, logicamente, vai desenhar o seu caminho para cá e vai atingir sua casa sem nenhuma dificuldade, porque ele vai botar uma perna direita, depois uma perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, caminhando sempre no mesmo caminho, na mesma direção, com a mesma ideia, com o mesmo foco, com a mesma mente. Mas um bêbado, uma hora caminha com a perna direita e daí se aproxima do precipício, depois com a perna esquerda se afasta do precipício, depois perna direita e perna direita, depois perna esquerda, perna direita, perna esquerda. O bêbado acaba produzindo uma alternância errática da movimentação das pernas dele e ele tem uma probabilidade igual, literalmente igual, de cair no precipício ou de atingir a sua casa, já que ele tem 50% de chance de andar com a perna direita ou 50% de chance de andar com a perna esquerda. Muito bem. Nós podemos entender o mercado como algo muito similar a isso. Quando um dia inicia, nós temos 50% de chance de ter alta e 50% de chance de ter baixa naquele dia que está iniciando. Ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer que o precipício está nesta região e a casa está nesta região. Então, como é que um trader vai conseguir ganhar dinheiro se o mercado é randômico? Se o mercado é caótico? Se a gente conseguir ganhar dinheiro em cima de uma coisa randômica, se não for randômico, nós vamos ganhar muito mais dinheiro. Concorda comigo? Porque se a gente está partindo da premissa que o mercado é randômico e nós vamos tentar ganhar dinheiro dentro de um mercado randômico, então, se o mercado não for randômico, aquela nossa premissa vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro ainda. E vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, acabei de executar uma entrada no índice futuro no gráfico de 2 minutos. Vocês viram que a minha compra ela foi aqui, ó, na ruptura desse inside bar aqui. Com o meu stop abaixo dessa mínima. Mas notem, qual a minha chance de atingir meu alvo? 50%. Qual que é a chance de atingir meu stop? 50%. Então, qual que é a única chance que eu tenho de ganhar dinheiro, de fato, se eu tenho 50% de chance de atingir meu alvo e 50% de atingir meu stop? É que meu alvo seja maior do que meu stop. Se eu largar um alvo que seja 2 vezes o meu risco, eu continuarei sendo estopado 50% das vezes. Só que nas vezes que eu perder, eu perderei R$1. E nas vezes em que eu vou ganhar R$2. Então é isso que as pessoas não entendem. Elas acreditam que elas podem
adivinhar para que lado o mercado vai. Elas acreditam que elas podem e que a análise técnica é fantástica para prever o movimento do mercado. Cara, não. Não. O que vai fazer vocês pararem de ganhar dinheiro é vocês entenderem que vocês vão acertar em torno de 50% dos trades de vocês. No máximo, 50%. Só que, quando você perder, você vai perder pouco. E quando você ganhar, você vai ganhar muito mais do que nas vezes que você perdeu. Por exemplo, nessa operação que eu fiz aqui, o meu stop, ele estava a quantos pontos? Estava 75 pontos abaixo do meu ponto de entrada. Só que meu alvo para uma realização parcial estava em quanto? Estava em 90 pontos. E meu alvo final está em quanto? Está em 200 pontos. Se eu mantiver exatamente este critério, este conceito e essa forma de trabalhar, quando o bêbado estiver caminhando na minha direção, mesmo que seja produzido por um movimento completamente aleatório, eu vou ganhar muito mais do que se o bêbado for na direção do precipício. A ideia é, cara, foi na direção do precipício, então morre rápido. Morre rápido. Cai logo na vala e acaba o trade. Agora, por outro lado, foi na direção da sua casa, então deixe a direção da sua casa faturar. Deixe a direção, deixe o trade evoluir a seu favor e ganhe muito mais do que você estará perdendo nas vezes em que você for estopado. Isso é matemática pura, simples e tranquila, que eu preciso que vocês vejam aqui. Aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui é a curva de capital, teoricamente, produzido por esse movimento randômico, em que deu cara, eu boto R$1. Deu coroa, eu perdi R$1. Eu tenho 50% de chance de acertar isso daqui. Agora, notem, se toda vez que tivesse dado cara, eu botasse R$2 de ganho, e toda vez que desse coroa eu perdesse apenas R$1, ou seja, colocando um stop mais curto do que o meu alvo, olha como fica a minha curva de capital. Veja que minha curva de capital deixa de ser randômica e passa a ser uma bela curva de capital dentro de um mercado totalmente randômico. A única coisa que mudou aqui são exatamente as mesmas 46 jogadas de moeda. A única coisa que mudou aqui foi uma coisa chamada controle de risco. Damage control. Portanto, senhores, se vocês estão perdendo dinheiro hoje no mercado, o mais provável é que vocês estejam fazendo isso porque vocês estão acreditando em coisas que não são verdadeiras, como aramis de alta, engolfos de alta, martelos de alta, tendências de alta. Se vocês pararem de acreditar completamente nisso, se vocês começarem a acreditar que, cara, quando eu tiver um sinal de compra, o que mais importa não é o nível de acerto, o que mais importa é se a operação for a meu favor, seja porque eu tive sorte, ou seja porque o bêbado caminhou na minha direção, ou seja porque as coisas evoluíram a meu favor, não importa o porquê, mas quando ela for a meu favor, eu quero ganhar 2 ou 3 vezes do que quando ela for contra a minha posição. Se vocês conseguirem fazer isso, instantaneamente o que vocês vão conseguir em termos de resultados financeiros é o seguinte: vocês até vão ter movimentos em que vocês vão passar por períodos de recuo na curva de capital, como aconteceu aqui. Mas quando vocês acertarem um trade, vocês vão ganhar o dobro daquilo que vocês perdem. E a curva de capital de vocês acaba se tornando imediatamente vencedora. Tá? Então, o que vocês precisam entender, quanto mais próximo do day trade, mais errático será o movimento do mercado. Mas os dados mostram que até mesmo gráficos diários são absurdamente erráticos para swing trade. Que até mesmo dados de semanal são extremamente erráticos para positions. O que eu estou tentando passar para vocês, o que eu preciso que vocês procurem compreender, é que a essência de ganhar dinheiro no mercado não está em um sistema operacional específico, não está em um sinal específico de compra, em um sinal específico de venda. A essência de se ganhar dinheiro no mercado parte da seguinte premissa:
Quando você perder, você perde menos do que quando você ganhar. Você perde de colherinha e ganha de balde. O que significa, em outras palavras, em palavras de trading, stop curto, alvo longo. Por que o Joe de Napoli dá dinheiro pra caramba? Por que eu botei esses R$2.560 operando num gráfico de 2 minutos, que todo mundo diz que é dificílimo operar day trade, caralho, a quarta, tudo mais. Cara, porque a operação Joe de Napoli é stop curto e alvo longo. Quando eu perco de colherinha. Quando eu ganho de balde. Esse conceito que eu preciso que vocês internalizem. Porque se vocês internalizarem este conceito, não importa qual vai ser o setup que vocês vão usar para comprar, se vai ser um cara e coroa, ou se vai ser o seguinte, eu vou olhar para a esquina, e se eu olhar na esquina um passarinho pousado num fio de eletricidade, eu vou comprar. Mas se o passarinho estiver pousado na calçada, eu vou vender. Não importa. Não importa se for um troço completamente aleatório ou se for algo mais calcado em algum tipo de interpretação de candle ou de price action ou do caralho a quarta. Não importa. O que importa é quando eu perder pouco. Quando eu ganhar muito. Porque se você estabelecer um sistema operacional em que quando você perde 1, mas quando você ganha 3, mesmo que você tenha 40% de acerto, você ganha dinheiro. Mesmo que você tenha 35% de acerto nas suas operações, você vai continuar ganhando dinheiro. Mas as pessoas, infelizmente, elas cometem o seguinte erro. Como elas querem aumentar o nível de acerto das operações delas, porque elas se sentem mais confortável acertando mais trades do que errando, o que elas fazem? Elas encurtam os seus alvos, porque encurtando o alvo tu aumenta o nível de acerto, e elas alongam os seus stops. O que faz com que elas, quando elas percam pra cacete. E quando elas ganham um guspe. E isso produz um sistema operacional que até pode ter um ótimo nível de acerto, 75%, 80% dos trades acabam terminando no lucro, mas tem uma expectativa matemática negativa. Porque naquelas 2 únicas vezes que tu for estopado, tu perde um caralho de dinheiro. O que eu tô falando hoje talvez seja uma das coisas mais importantes que vocês possam ouvir em toda a vida de vocês, de trading. Não importa o setup. Não importa o sinal de compra, nem o sinal de venda. Não importa. Você tem que criar um sistema operacional que lhe dê dinheiro se a coisa for completamente randômica. Se for completamente cara e coroa. Se for completamente não racional. Desta forma, trabalhando desta forma, você conseguirá buscar os seus resultados. Um stop que deva ser 1, 2 vezes ou 3 vezes menor do que o alvo. É simples. É simples. Isso é matemática. E aí, se vocês fizerem isso, automaticamente este vai ser o tipo de curva que vocês terão dentro da curva de capital de vocês.